vai nos assistindo nessa live para adorar o Senhor. Você e toda a sua família se aproxime do seu aparelho e nos acompanhe. Nós estamos aqui nessa noite para reavivar, verificar que o Senhor está aqui neste lugar, está aí na sua casa. E nós te convidamos para adorar o Senhor conosco, porque Ele é o nosso Deus. Aleluia! Longe dele não há esperança. Ele revivifica na tua palavra que Ele é a nossa esperança e a nossa salvação. Aleluia! Porque Romanos 15:13 Ele vai nos dizer o seguinte: que Deus da esperança os encha de toda alegria e paz e sua confiança. Aleluia! Porque nele, para que vós transbordeis de esperança, porque pelo Espírito Santo é vos dada a esperança de Deus. E temos também um texto que eles vai nos verificar também em Efésios 1:18. Ora, também para que os olhos que do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que você conheça a esperança a qual Ele chamou, a riqueza da glória e herança dos santos. O que essas palavras, que esses pequenos textos, eles querem dizer? Eles querem dizer que tem esperança em Deus para ti, ainda que o cenário ele venha dizer o contrário. Aonde você olha para os lados, você vê oportunidade, e nós começamos a ficar com medo. Mas o Senhor, Ele nos diz que Ele é a esperança. Se não fosse assim, Ele não teria dito, meu querido, que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele nos diz para que nós tenhamos esperança, porque Ele venceu e também nós venceremos. Não tenhamos medo de dizer que o Senhor Ele é o nosso Deus. Não tenhamos medo de dizer que Ele é a nossa força. Ainda que nós vamos perecer e morrer, mas nós temos certeza de um algo maior, que é a salvação. Ele deixou, irmão, nós não devemos nos apegar no que há no mundo, porque nós não somos o mundo, nós estamos aqui de passagem, nós estamos trilhando o caminho para a eternidade, e é essa a maior das promessas que o Senhor nos prometeu. E nós queremos louvar o Senhor com um hino muito conhecido, um hino que nos traz esperança, um hino em qual o povo de Israel estava aprisionado, saíram, foram libertados pelo Senhor. Então tenha confiança no Senhor e vamos cantar esse hino. Caminho
dificuldade para o nosso Deus, e você tem como posse da herança que o Senhor tem te dado, que é a vida eterna. Todos os dias nós temos que agradecer ao Senhor por seus preceitos, por suas maravilhas e sua bondade. O salmista ele vai dizer com grande a bondade do Senhor para conosco, e o que ele vai dizer é que não resta nada a não ser agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas suas vidas, e que nós vamos declarar que bom é o Senhor. A bondade do Senhor ela dura para sempre. A bondade do Senhor é aquela que reafirma, que diz que o homem é a sua prioridade. O homem ele é a prioridade de Deus no sentido de salvação, mas na verdade Deus é a prioridade do homem, queridos. Não devemos confundir a posição de Deus e de criatura, mas que nós vamos adorar o Senhor e dizer que Ele é o nosso Deus, que nós não devemos confiar no homem, porque muitas vezes nós confiamos em riquezas, nós confiamos no que alguém pode nos proporcionar no relacionamento, e esquecemos que Deus é a nossa segurança, uns confiam na sua própria força, no que eles podem fazer, mas nós confiamos no Senhor, e nós pediremos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Então eu quero convidar você que está ao alcance dessa live, venha adorar o Senhor conosco, porque Ele é nosso Deus. Aleluia. Senhor,
E nós, grupo Intercessão, nós agradecemos a nossa oportunidade e nós queremos dizer para você e afirmar que Ele é nosso Deus e que é um prazer para nós estar nessa live, cultuar e poder nos direcionar a vocês, dizer que o nosso sentimento de esperança é grande, que nós queremos transmitir para você a esperança do Senhor. Assim como eu leio o texto de Romanos 13, 15, que você tem a esperança do Senhor, porque é Ele que reafirma a esperança do homem de uma vida melhor, de um futuro além dessa terra. Assim nós agradecemos a nossa oportunidade, que a vontade do Senhor seja feita, há uma ministração, que haverá uma ministração da palavra do Senhor, e que você possa ouvir o que o Senhor tenha a falar no teu coração. Aleluia, aleluia ao Senhor Deus. Querido Deus, eterno Pai, cuja presença nos encontramos, Senhor. Pai, como é bom estar na Tua presença, como é bom Te louvar, como é bom Te adorar, Senhor. Somos gratos a Ti pelo fôlego de vida, somos gratos a Ti por estarmos aqui, Senhor, anunciando o Teu reino, anunciando a Tua palavra, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor, Pai, assim nos ordenou, meu Pai, que é anunciar o Teu Evangelho, Senhor. Pai, agora queremos, Pai, interceder pelo Teu servo, irmão Levi, que estará ministrando a Tua palavra, Senhor. Sabemos, Pai, que a voz é dele, Pai, mas a palavra é Tua, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, entre, Pai, em cada coração nesta hora. Que a Tua palavra possa, Pai, alcançar lares agora, meu Pai. Aonde estiver uma pessoa enferma, Pai, aonde estiver uma pessoa passando por uma luta, dificuldade, Pai, espiritual, Senhor, ou seja, qual for a dificuldade, Senhor, mas que a Tua palavra, Pai, ela entre neste lar, entre nesta vida, Senhor, que o Senhor possa restaurar, transformar, meu Pai, mudar, meu Pai, a vida de pessoas, meu Pai amado. Assim oramos, Senhor, e assim nós Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus Cristo, que vive e reina e reinará para tudo sempre. Amém. Glória a Deus. Nosso irmão Levi estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. Bom, amém. Quero cumprimentar, saudar a todos, uma paz do Senhor, aos irmãos que estão aí na live, nos acompanhando neste momento, nessa noite. Estamos aqui para cultuar, para bendizer ao nome do Senhor, que Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós iremos ministrar a palavra do Senhor neste momento. Depois o grupo já estará adorando mais um louvor. Creia nesse momento a você que está em seu lar, a sua família, a você que irá ouvir, que está ouvindo esse vídeo, mas não é ao vivo. Eu não sei o momento que você estará reproduzindo esse vídeo na sua casa, mas eu posso crer, eu quero crer que Deus ele vai impactar a sua vida, não porque merecemos, não porque veio o grupo, porque é a igreja, não, é porque Deus é fiel à sua palavra,
algo para trazer ao coração do seu povo, ao coração da sua igreja. Eu quero convidar, eu creio que você que está em seu lar, a estar abrindo a sua Bíblia neste momento, no livro de 1 Crônicas. Livro de 1 Crônicas, palavra do Senhor, no seu capítulo 29, o versículo 10 em diante. 1 Crônicas 29, versículo 10 em diante. Amém. 1 Crônicas 29 diz assim a palavra do Senhor: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Deus, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Deus, Senhor, é o Rei, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riqueza e glória vem de Ti, Tu dominas sobre tudo, na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças Te damos e louvamos o Teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o Teu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de Ti e das Tuas mãos que o damos. Uma palavra bastante poderosa, bastante impactante para nossas vidas, que acabamos de ler aqui em 1 Crônicas, quando Davi ele vai começar a enaltecer a grandeza do nosso Deus, e é aquilo que nos leva a trazer uma palavra acerca de Deus para nossas vidas. Louvamos ao Senhor. No domingo passado, o pastor ministrou uma palavra abençoada relacionada à fé, lá em Hebreus 11, relacionado a nós termos fé em Deus, que é o primeiro fundamento. E agora queremos trazer essa mesma linha, agora focada em nosso Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, que às vezes nós aí em vários estados, países aí em todo o mundo, eles estão passando por esse momento de crise, por esse momento de pandemia, mas só que nós como igreja, nós temos que entender que o nosso foco tem que ser Deus, o nosso foco tem que ser Cristo. Nós não podemos, diante das dificuldades, diante do que acontece, nós enaltecemos o problema e esquecemos que maior é Deus nas nossas vidas. E essa palavra que eu quero trazer ao seu coração nessa noite, eu quero trazer uma palavra poderosa para a sua vida, para que você possa entender, para que você possa sair daquele momento de falar eu defino Deus somente nisso. Não, venhamos definir Deus e viver a presença de Deus nas nossas vidas. Davi ele está falando ali, ele começa a enaltecer: Senhor, toda a honra é Tua, a grandeza é Tua, o louvor é Deus, Senhor. E que nós venhamos nessa noite também engrandecer ao nome desse Deus. E diante disso nós nos perguntamos, diante de todo esse momento, e aí vem uma pergunta: quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? E aí nós vamos percorrer a palavra, muitos vão definir Deus como sendo o Criador. Deus ele vai ser definido como o Pai da eternidade. Deus ele é esse Criador. No princípio Deus ele criou os céus, a terra e tudo que existe, ele criou desde o princípio. Então nós vamos ver aqui, nosso começo é que Deus ele é Criador, que Deus ele é aquele que cria todas as coisas. Deus é aquele que cria todas as coisas. E também nós vamos ir no nosso raciocínio para definirmos Deus, e essa segunda linha de raciocínio vai acompanhar todo o nosso pensamento. A segunda coisa, quando nós vamos pensar em Deus, é que Ele é único. O nosso Deus, Ele é único.
Então isso leva a crer que o nosso Deus ele é único, que o nosso Deus ele é tremendo, ele é único. A palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 4, versículo 39, olha que Moisés, que a palavra do Senhor vai falar para nós. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima do céu e embaixo da terra, nenhum outro há. Às vezes vivemos o cristianismo, o evangelho, falamos, eu levanto a bandeira e falo, eu sou evangélico, eu sou cristão. Mas aí às vezes o nosso pensamento fica titubeando entre o nosso Deus verdadeiro, o Deus do mundo, o Deus dos prazeres. Às vezes nós queremos procurar ferramentas para substituir o poder de Deus, mas nós não iremos encontrar porque Ele é único. Ele é único. Palavra do Senhor, Isaías 43, versículo 10, versículo 11. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que sabais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu sou o Senhor, Ele, o seu Deus, Ele é único na sua vida. Não adianta você procurar no espiritismo, não adianta você procurar na macumba, não adianta você procurar nas drogas, não adianta você procurar na bebida, não adianta você procurar numa vida de prostituição. Não há outro que vai satisfazer o seu desejo. Somente há um Deus e Ele é único na sua vida. Ele é único. Palavra falada ao povo de Israel: vós sois minha testemunha. Antes de mim, Deus nenhum se formou, depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador, não há salvação fora de Deus. Não há salvação fora de Deus. Não há salvação. O povo de Israel, eles corriam, volta e meia, saíam dos planos do Senhor. Aí Deus levantava Isaías, Deus levantava Jeremias, Deus levantava o Ezequiel e falava: olha, vocês estão indo pelo caminho errado, porque só há um Deus, só há um rochedo, só há uma fortaleza. Isso tudo aqui é passageiro, igreja. Isso tudo aqui vai passar. Pandemia não existir, guerra não existir, rumores de guerra não existir, mas o nosso Deus ele é único e Ele não vai parar. O nosso Deus ele é único. 1 Timóteo 17, assim é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Ao Rei eterno, invisível, imortal, Deus único, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor pelos séculos dos séculos. Deus, Ele é único. E diante desse ser único, nós também vamos ver que Deus ele vai ter os atributos, Ele vai buscar essa questão de ser único como sendo onipotente, único potente, onisciente, único ciente. Então nós vamos ver que Deus ele vai atrelar mais coisas, e essa parte do único Ele vai carregar dentro de todas as qualidades que o nosso Deus tem. Nós vamos ver nesse momento que o nosso Deus ele vai ser único em grandeza. O nosso Deus ele vai ser único em refúgio. O nosso Deus ele é único em amor. O nosso Deus ele é único em sustentar as nossas vidas. Ele é único em tudo. Ele é único em tudo. Ele é único para te dar consolo naquelas noites que você está chorando. Ele é único para curar essa depressão que os médicos colocam remédios sobre a sua vida. Mas Deus é o único que pode curar essa depressão na sua vida. Deus ele é o único que pode tirar o vício do seu filho, do seu marido. Deus ele é o único Salvador, único em grandeza. O nosso Deus ele é único em grandeza. E quando nós vamos para a questão da grandeza, nós
nosso Deus ele é único em grandeza, mas é uma grandeza que foge do nosso entendimento. A grandeza do nosso Deus, nós vamos ver o salmista falando ali nos Salmos, nós vamos ver que a grandeza de Deus, nós vamos ver que Isaías, no capítulo 6, olha o que a palavra do Senhor ela vai trazer para as nossas vidas, para nós entendermos quão grande é o nosso Deus. Ele é único em grandeza. Nós vamos entender a grandeza do nosso Deus. Se você tem a sua Bíblia no fácil, você pode me acompanhar nesse momento. Olha o que diz a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam voando por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto diante da glória do Senhor, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, ele começa o seu ministério, o rei Uzias morre, e agora Isaías, em visão, ele está vendo a glória do Senhor, os serafins. Os serafins são anjos, aqueles que chegam próximo à glória do Senhor. Eles precisam de asas para tampar, porque a glória do Senhor é grande, a grandeza, o nosso Deus, ele é tão grande, mas ele é tão grande, mas ele nos ama, ele cabe dentro do nosso coração, ministrado através do Espírito Santo. O nosso Deus, ele é único em grandeza. Olha o que o Salmo de Davi vai falar. Salmo de Davi, capítulo 18. Olha que o salmista, ele começa a invocar o nome do Senhor. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu tempo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça. Deus, ele ouviu a voz de Davi, e o que aconteceu? A terra começou a se abalar. Agora imagine agora, será que o nosso Deus ele é mutável? Não, ele é imutável, ele não mudou. Então o mesmo Deus que Davi estava orando, que Davi estava clamando, é o mesmo Deus grandioso que está hoje. Quando nós nos inclinamos para ele, o que vai acontecer? Ele vai trovejar no céu, ele vai se levantar do seu trono, e ele vai mostrar a sua grandeza ao nosso favor. Nós temos que entender que não servimos a qualquer Deus. Nós temos que entender que não servimos a qualquer Deus. Tem um vídeo, tem uma ministração que vai falar que muitas pessoas famosas, influentes, religiosos, que fizeram história. Você vai no túmulo, eles vão estar lá. Você vai no túmulo, vai estar escrito lá. Mas quando nós vamos para o nosso Cristo Jesus, vai estar escrito: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. O nosso Deus é grande, e o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasa de fogo, mandou a sua seta e a espalhou, multiplicou raio e as desbaratou. Então foram vistas das profundezas das águas e foram descobertas os fundamentos da terra. O nosso Deus, ele é grande. Olha o que a palavra do Senhor também vai falar no Salmo 29 para a nossa meditação. A voz do Senhor ouve sobre as suas águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. O cedro do Líbano é uma árvore mais antiga que tem na história. O cedro do Líbano é uma árvore dura, difícil de se
Nossa reação é de Isaías: ai de mim que sou homem pecador e vi a glória de Deus. Mas a grandeza de Deus, ela não nos coloca barreira entre nós e Ele. A grandeza de Deus não é aquela grandeza de dizer eu sou maior e vocês estão aí, não. É aquela grandeza que fala: eu quero que vocês me atraem com a sua adoração, eu quero me relacionar com você. Deus, Ele é único em grandeza. Deus, Ele é único em grandeza para nossas vidas. Imagine só a grandeza da voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é poderosa. Deus, Ele é único em grandeza. Agora devemos parar. Você que está aí sentado, para um tempo e pensa: olha, só até o momento aqui eu só vi uma qualidade de Deus, eu só vi duas em uma. Eu somente vi que Deus é único e agora eu estou na segunda dizendo que Deus é único em grandeza. Não daria tempo para a gente mencionar esse Deus, não daria tempo para a gente ministrar sobre esse Deus. Agora vamos para João, ter uma visão de Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 13 a 18. Olha a grandeza de Deus. Deixa a grandeza desse Deus preencher o seu coração. Deixa a grandeza de Deus preencher a sala onde você está, o quarto onde você está. A igreja somos nós. Não se limite a dar glória somente quando você está em quatro paredes. Glorifica a Deus aí na sua casa. Adore a Deus onde você está. A sua casa é templo de Deus, é lugar de adoração, é lugar de louvor. Deixa essa grandeza de Deus entrar no seu lar agora. Deixa a grandeza de Deus entrar no seu lar neste momento. Eu profetizo isso na sua vida. Aleluia. Apocalipse capítulo 1, versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos pés com um cinto de couro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente. E quando eu vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. João, quando ele vê a glória do Cristo ressuscitado, ele cai diante da glória do Senhor, ele cai diante da glória do Senhor. Então, diante de todos esses textos que nós vimos diante da glória, mencionando que Deus ele é poderoso, Deus ele é poderoso para fazer mais e mais, nós temos que parar de duvidar do poder do nosso Deus. Pare de duvidar do poder do teu Deus. Pare de duvidar do poder do seu Deus. Será que toda essa pandemia, que toda essa crise que você está passando, que venhamos passar, é maior que esse Deus? Será que a luta, a dificuldade é maior que o nosso Deus? O nosso Deus ele é único em grandeza, ele é grande. Esse é o nosso Deus. A outra coisa que queremos mencionar também nesse momento, que o nosso Deus ele é único em fortaleza e refúgio. O nosso Deus ele é único em refúgio e fortaleza. Refúgio e fortaleza. Olha a definição de refúgio para a sua melhor compreensão. Refúgio é lugar de proteção, onde podemos nos esconder dos ataques do mal. É como uma cobertura no dia de chuva, que não permite que você fique molhado. Deus ele é o único refúgio, ou seja, Deus ele é o seu único lugar de proteção. Não adianta nós procurarmos proteção lá fora. Amigos
amigos que vai ficar com você quando você tem dinheiro, quando você está lá em cima. Mas quando você querer um refúgio verdadeiro, esse refúgio vai vir só de Deus. Esse refúgio vai vir somente do único Deus, em refúgio, em fortaleza. Salmo de Davi, de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O salmista fala: aquietai e sabeis que eu sou Deus. Ei, aquieta o teu coração e venha saber, venha entender que Deus, Ele é Deus na sua vida. Ele é o único e refúgio na sua vida. Não adianta todo o dinheiro do mundo, não adianta um ciclo de amizade. É refúgio passageiro. Mas o nosso Deus, Ele é único em refúgio. O nosso Deus, Ele é único em refúgio. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem, ainda que as águas rujam, ainda que tudo venha a acontecer, o nosso refúgio vai acontecer. Tem um hino que vai dizer: seguro estou nos braços do meu Senhor. Seguro estou nos braços do Senhor. Olha o refúgio de Deus no povo de Israel. E outra, o nosso Deus não muda. Todos os exemplos que nós colocamos na palavra permanecem ainda hoje, porque o nosso Deus, Ele não muda. Êxodo capítulo 13, versículo 21. Olha como Deus, Ele caminhou com o povo de Israel. E o Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Você acha que Deus, Ele vai permitir que você passe por um deserto e Ele não vai te acompanhar? Então você tem que exercitar mais a sua fé. Você acha que essa situação que você está passando, Deus, Ele não está presenciando essa situação? Então você tem que entender que Ele é Deus verdadeiramente na sua vida. Você tem que abrir os olhos do entendimento. Não, se eu estou passando por essa situação, eu creio que Deus, Ele vai ser coluna de fogo, Ele vai ser nuvem, Ele vai ser amparo, Ele vai ser anjo. E o Senhor ia diante dele durante o dia, durante a noite. Deus, Ele não vai te provar. Deus, Ele não vai levar você a algumas situações que você não vai ter capacidade de conseguir, porque Ele é o único em refúgio. E Deus, o Deus de refúgio, Ele vai estar refugiando a sua vida. Ele vai estar fortalecendo a sua vida, a sua família, o seu sentimento, o seu coração, o seu ministério. Está refugiado no nosso Deus. Deus, Ele é único em refúgio. Deus, Ele é único em fortaleza. Fortaleza, um lugar forte de poder, onde encontramos e tiramos força para que possamos prevalecer diante dos nossos adversários. Às vezes tem momento que Deus fala: eu quero te levar a um lugar da fortaleza. E às vezes esse lugar da fortaleza é um lugar fechado, é um lugar silencioso, mas é um lugar que você vai estar fortalecido por esse Deus. Não questione as fases que você está vivendo, não questione aquilo que Deus está fazendo. Apenas aprenda a entender, aprenda a reconhecer o poder de Deus na sua vida. Aleluia. Deus, Ele é o socorro bem presente na tribulação. É a ajuda que necessitamos para sair de qualquer situação. A esperança que não tínhamos, o livramento, a mudança, a transformação
a vitória que a pessoa só alcança por causa de Deus. Socorro bem presente na tribulação. Às vezes tem momentos na nossa caminhada que nós, como cristãos, na nossa caminhada, nós não estamos livres. O sol que vai para o justo, vai para o injusto. Assim é a caminhada. E aí na sua caminhada pode ter momentos que você vai estar atribulado, mas aí o Senhor, Ele vai ser o quê? Aquele socorro bem presente. Deus vai ser o quê? Ele vai ficar em silêncio por um momento, mas vai chegar uma hora que Ele vai sussurrar e vai dizer: olha, chegou o momento, chegou a hora, venha viver o melhor, chegou a hora da restituição. Creia. Aleluia! Deus, Ele é único em amor. Para a gente finalizar, nós precisamos mencionar que Ele é único em amor. Nós poderíamos mencionar muito mais coisas nessa live, mas eu creio que o Espírito Santo Ele vai ministrar mais ao seu coração. E para fechar, nós vamos entender que o nosso Deus, Ele é único em amor. Mas só que nós, quando nós vamos falar do amor do nosso Deus, Ele não é um amor qualquer. Ele não é o amor que Ele é medido. Ele não é aquele amor fingido. Ele não é aquele amor por medo. O nosso Deus, Ele é único em amor. E o amor dEle preenche o nosso ser. E o amor dEle quer preencher a sua vida também. Se você está assistindo essa live e ainda não teve a oportunidade de ser preenchido pelo amor de Deus, não perca a oportunidade. Confesse diante de onde você estiver, aí na sua sala, no seu quarto, Ele está te ouvindo. Ele está aí do seu lado. Deus, Ele é amor incondicional. Quando nós falamos de amor, nós estávamos condenados nos nossos pecados, nos nossos delitos. Mas o nosso Deus, Ele vai provar o seu amor para nossas vidas. Quando Ele cria toda a humanidade, aí no jardim o homem peca. Mas todo o plano de Deus é porque desde o jardim Deus já derramou amor à humanidade. E Ele fala: eu vou atrair esse homem novamente para mim. E agora o apóstolo Paulo vai falar na carta aos Romanos, no seu capítulo 5, versículo 8. Olha o que Deus vai falar: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Eu sou pecador, sou falho, não mereço tamanha graça. Mas aí Deus, Ele vai falar: olha, Deus, Ele vai provar o seu amor para nós, em que Cristo morreu por nós, morreu por mim, morreu por você, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores, Ele entregou o seu único Filho para morrer ao nosso favor. Eu não sei quanto tempo já tem essa ministração, mas em nenhum momento nós aqui mencionamos sobre tudo que está acontecendo. Porque quando nós começamos a focar em Deus, os problemas somem. Quando nós começamos a olhar para Deus, as coisas lá do mundo perdem sentido. Porque nós estamos somente com o nosso amado, nós estamos somente com o nosso Deus. Aleluia! Deus, Ele é único em amor. 1 João capítulo 4, versículo 8 ao 10. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. Nisso se manifestou o amor de Deus, que Deus enviou o seu único Filho ao mundo, para que por Ele vivamos. Nós estávamos mortos, mas esse Deus, que Ele é único em amor, Deus
Ele vai sacrificar o seu único filho para ter uma morte, e morte de cruz. Não é uma morte qualquer, é uma morte que era naquela época a pior morte que a pessoa poderia ter, que era a morte de cruz. Que Deus ele prova o seu amor para conosco, enviando o seu único filho. E diante de tudo isso que nós vimos, que Deus ele é grande em refúgio, Deus é grande em fortaleza, em amor, nós temos que adorar, adorar, adorar ao único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Eu creio que essa palavra ela vai impactar a sua vida. Eu quero profetizar que essa semana que vai se iniciar, que Deus possa ministrar mais e mais a sua grandeza, a grandeza de Deus no seu coração. Que nós venhamos mais e mais presenciar, viver a glória, a graça de Deus nas nossas vidas. Venhamos a cada momento viver esse amor de Deus nas nossas vidas. Venhamos a cada momento viver a glória de Deus nas nossas vidas mais e mais. Quem é Deus para você? Deus ele é único. Creia, Deus ele é único na sua vida. Assim nós encerramos essa ministração. Nós estaremos adorando com mais louvor. Ainda estaremos clamando pela nossa nação, pelo propósito que o Senhor colocou no coração do pastor. Estaremos clamando, estaremos orando pela nação.
né, meus amados? Eu queria que Deus falou poderosamente aí na sua casa, na sua vida nesta noite, através destes louvores, através desta palavra que veio do topo do céu para a tua vida. Que Deus possa estar te abençoando grandiosamente. Nós queremos aqui, né, agradecer também todos que estiveram conosco, né? Eu quero agradecer nosso irmão Amós, a Fabiana Silva, a irmã Cosmira Serafim, a Zene Ferreira, Jonathan Carvalho, Josemira, a Selma Batista, o Fernando, a Rosemary, quanta gente aí, ó, participando conosco. Deus abençoe a sua vida. A irmã Graciele, lá de Vila Velha, a Brenda, glória a Deus, a Liliane, o irmão Adilson, a Helena, o Clóvis, o Desmir Gomes, a Cristiane Souza. Olha quanta gente. No próximo domingo quero ver você aqui participando conosco, tá? Você é o nosso convidado, tá bom? Tem mais gente aqui, ó, a irmã Luzia Oliveira, lá na Bahia. Que Deus abençoe a vida da irmã Luzia e do presbítero Luiz na Bahia, que estão aí participando conosco. Olha aí, ó que maravilha, na Bahia. Glória a Deus, a irmã Lucrécia, nosso irmão Atílio, nosso irmão Vanusa. Quanta gente, né? Participando conosco. Então é isso aí, amados. Olha só, faça da sua casa um lugar de adoração, que a sua casa seja um lugar de adoração. Amém? Nós estaremos agora fazendo uma oração, intercedendo pela nossa nação, né? Pelo nosso país, para que Deus possa estar nos abençoando, né? Então eu gostaria de convidar você nesse exato momento, aí você na sua casa, que você possa estender a sua mão mais uma vez em direção aí, né, à bandeira, né, do nosso país. Nós vamos fazer um ato profético aqui agora. Nós vamos pedir ao nosso Deus para Ele que venha entrar com a sua mão poderosa, né, com a sua misericórdia, não só sobre a nossa nação, mas sobre toda a humanidade, né, a qual esse vírus aí está assolando a humanidade. E o nosso Deus é um Deus que age no sobrenatural e vai aonde a miliciano vai. Então eu convido você agora aí, curvar a tua cabeça e vamos orar em nome de Jesus Cristo. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, ouvimos a tua palavra, Senhor. Palavra essa, Pai, que é infalível, palavra essa que é fiel e verdadeira, Senhor. E neste momento, Senhor, nós estamos agora, Pai, pela fé que temos, nós estamos intercedendo pela nossa nação, porque a tua palavra fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E na nossa nação nós proclamamos, nós anunciamos, nós entregamos um Deus vivo, ressurreto, que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia e está intercedendo pelo teu povo, Senhor. Pai, entregamos, Pai, a nossa nação nas tuas mãos, Senhor. Entregamos também, Senhor, aleluia, o nosso presidente, Senhor. Entregamos, Pai, toda a autoridade, Senhor, que é constituída pelo Senhor sobre a nossa nação, meu Pai. Os governadores, os senadores, Pai, os vereadores, os prefeitos, os deputados, Senhor. Todos, Pai, entregamos nas tuas mãos, Senhor. E que decisões sábias, que decisões, Pai, boas, meu Pai, possam vir, meu Pai, sobre a nossa nação, meu Pai amado. Dá sabedoria, dá direção, meu Pai amado, ao presidente, Pai. Aleluia, Senhor, ao Senhor permitiu, Pai, para estar ali, meu Senhor amado. Nós louvamos, Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem o controle de tudo e de todos, Pai, e nada foge das tuas mãos, Pai, porque agindo o Senhor, ninguém pode impedir, Senhor amado. Assim oramos, Pai, essa nação de fé, meu Pai, entregando a nossa nação nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Queremos também, Senhor, agradecer, meu Pai, por todos aqueles, Pai, que estiveram conosco, Senhor, participando, Pai, assistindo, Pai, a este culto, Pai, que entrou nos lares, Pai, Pai, que aonde, Pai, a tua palavra foi alcançada, meu Pai, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação, que haja prosperidade, meu Pai. Senhor, Pai, enquanto, Pai, aquele, Pai, que está passando por uma dificuldade, Senhor, seja na área sentimental, emocional, familiar, conjugal, espiritual, financeira, Senhor, vai, Senhor, de enquanto, Pai, e nós liberamos uma palavra profética do Senhor, que a bênção do Senhor seja uma bênção, Pai, sacudida, recalcada e transbordante sobre este lar, sobre esta família, Senhor amado. Assim oramos, Pai, e te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus, que vive e reina e que reinará para todos sempre. Que Deus abençoe.
abençoe a vida de todos vocês. Nós vamos nos despedir com a bênção do nosso Pai Celestial agora. Eu quero te convidar aí na sua casa, você estenda a sua mão para frente e receba a bênção do Pai Celestial. E que Deus, o nosso Pai, te dê uma semana abençoada, guardada e protegida debaixo das mãos poderosas do nosso Deus. Receba a bênção do Pai Celestial. Que o grande amor de Deus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que amam, aleluia, que aguardam, que esperam ansiosamente a volta do Senhor Jesus, porque Ele pode voltar num culto como esse. E se Ele voltar, essa igreja pode ficar vazia. Ela pode ficar vazia. E a sua casa também pode ficar, porque você pode partir para glória. Receba a bênção do Pai e que Deus te abençoe em nome de Jesus.